Amados do Senhor Jesus, mais uma pílula aqui para o coração de vocês. Joel capítulo 2, versículo 28, vem dizer: E depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão, os anciões terão sonhos e os jovens terão visões. Amados, entendemos o seguinte, que o Espírito Santo, quando se revela ao homem, ele dá autoridade ao homem e comunhão com Deus. Porque vamos entender, como foi que Moisés conseguiu fazer história com o Senhor? Como foi escolhido Moisés para libertar o seu povo? Por quê? Como foi possível isso? Porque ele fez uma escolha. E quando ele aceitou a proposta de Deus na vida dele, o Espírito Santo começou a atuar na vida dele. E a partir dessa escolha, ele foi transformado e conseguiu fazer a obra de Deus. Cumprir o seu propósito, que era salvar o povo, tirar o povo daquele cativeiro. Então, meu irmão, que possamos entender que se o Espírito Santo continuar em nossas vidas, vamos ser libertos. Se o Espírito Santo continuar em nossas vidas, vamos ter poder e autoridade para vencermos o mundo. Entende? Porque não vamos ser tirados do mundo. Não é essa a proposta do Senhor. A proposta do Senhor lá em João vem dizer que eu não quero que tire eles desse mundo, mas eu quero que guarde eles desse mundo. E como é que consegue nos guardar deste mundo? É através do Espírito Santo. O Espírito Santo que nos dá visão. Visão é o quê? Algo direcionado ao futuro. Sonho é a forma que Deus tem de se comunicar com a gente. É quando lemos a sua palavra e começa a vir revelações na nossa vida. É quando meditamos na palavra do Senhor e quando chega a noite, durante o nosso sono, o Senhor se revela. Assim como se revelou a José. Disse, olha, a tua parentela vai se curvar diante de ti. Só que ele não sabia que ia tornar-se governador. Não. Só que ele também não sabia que ia passar por um processo tão doloroso. Ele não foi revelado para ele o processo e muito menos o governo. Mas aconteceu. Ele suportou a jornada. Ele suportou o processo com um propósito de fazer a vontade de Deus. Mas como ele conseguiu? Por força? Por obediência? Obediência? Não, irmãos. Por fé. E porque o Espírito Santo estava na vida dele, quando ele decidiu buscar ser obediente. A obediência é um processo. É todos os dias escolhendo o Senhor. E quando obedecemos ao Senhor, fazemos história com Ele. Porque está condicionada a isso. Então, que nesta noite possamos entender que assim como José fez história com Deus, eu e você estamos. O Senhor está nos chamando para fazermos história com Ele também, se ainda não estamos. Ele quer se revelar a nós, através do Espírito Santo. Wilson, por quê? Porque o Espírito Santo, gente, pecamos. A palavra diz claramente, pecamos por não conhecer a palavra de Deus e o poder do Senhor. O que isso significa? O poder de Deus, irmãos, só é revelado quando eu busco conhecer a sua palavra. Quando eu busco entender qual é a mensagem que o Senhor tem no meu coração. Quando eu começo a seguir o princípio daquele que eu estou conhecendo, que está revelado na sua palavra. Porque uma forma que Deus tem de se revelar a mim é através da sua palavra. E quando Deus se revela ao homem, o poder dele começa a atuar na minha vida. E quando esse poder começa a atuar na minha vida, eu começo a vencer a minha carne. Eu começo a vencer o mundo. Eu começo a vencer a proposta de Satanás. Por isso que a palavra diz, resistir ao diabo. E ele vai o quê? Vai se afastar. Essa resistência ao diabo é quando eu tenho o Espírito Santo. Porque ele me dá força, me dá discernimento, me dá sabedoria, me dá poder. E a palavra também diz, fugir da aparência do mal. Pô, se eu sou casado, aparece uma figura querendo sair comigo. Eu resisti a isso. Será que é a minha força ou é o Espírito Santo que está em mim?
Não, Wilson, é uma decisão sua. É uma decisão. Mas eu tenho minha carne, que infelizmente está sujeita ao pecado. Eu consigo ter força quando eu decido que o Espírito Santo atue na minha vida. Foi o que aconteceu com José. Quando a esposa do general, aonde ele estava sendo governante ali na casa do general do reino, né, do Egito, ele, a esposa do general queria sair com ele. E o que foi que ele fez? Tentou negociar? Não, irmãos. Ele partiu. Tem coisa na nossa vida, amado, que precisamos correr de perto. Precisamos sair daquele lugar. Precisamos buscar um outro caminho, porque aquele vai levar, pode levar à nossa destruição. O Senhor mostra sinais através do seu Espírito Santo. Então, meus irmãos, que meus amados filhos do Deus eterno, que possamos ter esse discernimento nesta noite. Que possamos fazer história com Deus. Repito, assim como Davi também. Davi conseguiu vencer Golias por quê? O Espírito Santo. Mas antes ele já tinha vencido um leão e um urso. Por quê? Porque ele já tinha o Espírito de Deus na vida dele. Não tem como a gente vencer a nossa carne e o mundo, essa sociedade tão perversa, se não tivermos o Espírito de Deus. Quando aceitamos Cristo na nossa vida. Da mesma forma, quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente vê uma pessoa como Paulo, que fez história com Deus. Deus se revelou a ele. Ele disse: quem és tu? Ele não conseguiu reconhecer Jesus. Por quê? Porque ele era um religioso. O religioso não sabe distinguir as coisas espirituais. Religioso é uma coisa e reino de Deus é outra. Por isso que Deus descia o sarrafo no religioso. Porque ele não conseguia entender, ter a sensibilidade de entender a mensagem do reino de Deus, que vai muito além daquilo que entendemos, daquilo que compreendemos como certo ou errado. Vai muito além. Temos que ter sensibilidade de entender a mensagem do Senhor, de entender que mais importante que eu, mais importante que a minha vida, é o que a minha vida representa para o reino de Deus. O que o Espírito Santo está fazendo na minha vida? Será que ele vem como um contra-gota? Ele vem, atua e depois vai embora? Será que o Espírito Santo na minha vida é só quando eu vou para a igreja? É só quando eu faço parte de um culto, quando eu estou cultuando o Senhor, quando eu estou em algum movimento, em algum grupo de oração, por exemplo, no QGR, Quartel-General do Reino, aonde nos reunimos para adorar o Senhor. Será que é só nesses momentos que o Espírito Santo atua na minha vida? Ou eu vivo uma jornada com o Espírito Santo? Na minha casa, que seja no meu trabalho, onde quer que eu esteja? Será? Essa é a reflexão que eu trago para a minha vida. Porque se eu não tiver essa consciência e essa jornada com Deus, não vale a pena. Não vale a pena. E Deus quer, repito e repito, fazer história comigo e com você todos os dias. Ele deseja isso, por quê? Porque somos imagem e semelhança dele. Ele está levantando pessoas, como ele sempre vem levantando, para quê? Para trabalhar no seu reino. Ele salva a nossa vida, molda o nosso caráter e nos torna governantes da nossa própria vida e governante do seu reino. Wilson, por quê? Porque ele tem um propósito para a nossa vida. Ele, além de nos salvar, ele também quer que nós sejamos canais de bênção na vida de outras pessoas. Para que essas pessoas também tornem-se bênção na vida de outras pessoas. E é assim que a gente vai mudar esse país. É assim que a gente vai mudar essa nação. É que a gente vai mudar o mundo, gente. É cada um fazendo um pouquinho. Comece na sua casa. Você que é esposa, comece a mudar, buscar mudar sua vida para que seu marido comece a espelhar você e comece também a gerar uma mudança nele, dos seus filhos. Você, homem, seja governante da sua casa. Mude sua conduta. Mude.
Transforme sua mente. Comece a mudar o seu comportamento. Ame e proteja sua esposa, que é o mínimo que o homem deve fazer. Proteção, provisão. A gente sabe, a gente que é homem sabe que é o nosso papel principal é esse. Proteger as mulheres. É isso que Deus criou o homem, com esse propósito. Ou você acha que o homem foi criado antes da mulher? Por quê? Porque ele criou primeiro o homem para que quando chegasse a mulher, ele disse, não, aí tá, da tua costela, para que tu proteja, para que tu guarde. Gente, eu sei que foge um pouquinho quando a gente fala de família dentro da pregação sobre o Espírito Santo, mas entenda, quando eu tenho o Espírito Santo, esse Espírito Santo começa a atuar nos membros da minha família, na minha parentela, e as pessoas começam a ser transformadas. E se tem uma coisa que o diabo está trabalhando hoje, é através de alguns movimentos que existem, como o comunismo, movimentos que a gente não vem o caso falar aqui, mas que a gente sabe muito bem que existe e que atua fortemente na nossa nação e no mundo inteiro para destruir os lares, para simplesmente destruir a figura masculina, a figura feminina. E para isso precisamos nos posicionarmos. E para que possamos nos posicionarmos certo, de forma justa e de forma correta perante os olhos do Senhor, legalizarmos que o Espírito Santo atue na nossa vida. É dar liberdade para que o Espírito Santo haja na nossa vida. Então, meus irmãos, para que possamos entender mais sobre essa mensagem, que possamos buscar mais a leitura da palavra, meditar, se aprofundar nessa palavra que transforma e que liberta o ser humano de todo o mal. Amém?